mais uma oportunidade que Deus me dá para a glória dele. Aleluia. Agradeço os nossos pastores, a Deus primeiramente. Amém. Pode se colocar de pé, abra vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Vou te dar um tempinho, pode ficar à vontade. Lucas, capítulo de número 10. Verso de número 30. Lucas 10, verso de número 30. Diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou por ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Pai. Senhor Jesus, fala aos nossos corações. Deus, eu não sei o que o Senhor planejou para essa noite, eu não sei o que o Senhor planejou para essa data, mas eu creio que o Senhor tem algo especial para as nossas vidas hoje. Senhor, em nome de Jesus, que eu venha ser apenas um canal neste lugar, Deus. Que o Senhor venha falar pela Tua misericórdia, Pai, não porque eu sou alguma coisa. Senhor Jesus, eu entrego essa noite em Tuas mãos, toma conta, Pai. Fala aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Ninguém é maior do que o Senhor neste lugar, Pai. Nós entregamos este dia, essa noite nas Suas mãos. Em nome de Jesus, abençoe, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Pode se sentar. Em nome de Jesus. Essa é uma passagem muito conhecida, intitulada como o Bom Samaritano. Jesus conta uma parábola, essa que eu acabei de ler, e a parábola nada mais é do que uma história contada por Jesus para ensinar princípios do reino de Deus. Em outras palavras, Jesus costumava usar muitas parábolas para explicar de forma mais fácil alguns assuntos, algumas situações que ficaria de fácil compreensão. E para que nós possamos entender como chegou nesse ponto de Lucas capítulo 10, verso 30, nós temos que entender o começo ali desse texto, né, do 25 adiante, que diz assim: o mestre da lei, um doutor, um perito da lei, aquele que conhecia muito a lei, se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, ele perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? O que devo fazer para conseguir a vida eterna? Você que lê a Bíblia, você vai lembrar também daquele jovem rico
que ele fez a mesma pergunta. Ele perguntou: mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? E naquela ocasião, Jesus falou: guardem os mandamentos. E ele falou: eu já guardo os mandamentos. Desde criança eu guardo todos os mandamentos. E Jesus naquela ocasião fala para ele: então vai, vende tudo o que tem e me segue. E a Bíblia diz que ele se entristeceu, porque o dinheiro consumiu o coração dele. Eu estou falando isso porque nessa época era muito comum esse questionamento. Era muito comum eles quererem entender, porque eles sabiam que o Messias viria, tá? Os mestres da lei muitas vezes eram os fariseus, que não acreditaram até hoje no Messias, não acreditaram em Jesus. Então eles tinham esse questionamento de tentar entender como eles deveriam fazer, de forma também até para tentar alguma pegadinha contra Jesus, tentar entender como então herdaria o reino de Deus. E Jesus, sendo Jesus, ele responde com uma outra pergunta: o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Jesus então retorna essa pergunta para o mestre da lei. Já que ele é especialista, ele teria que saber. E ele estudava muito bem, e ele deu uma boa resposta. Ele diz assim: e o homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com toda a sua mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. E diz assim: a resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Então Jesus fala para ele: você já sabe o que deve fazer. Você já sabe, eu te perguntei e você me respondeu. E esse perito, ele entendia mesmo, porque essa questão de amar a Deus sobre todas as coisas e o seu irmão como a ti mesmo vem de muito, muito passado. No Antigo Testamento já tinha. Para você entender, deixa eu pegar aqui onde que eu anotei. Aqui, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 diz: escuta, povo de Israel, em Deuteronômio, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, ame o Senhor nosso Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a sua força. Lá em Deuteronômio. Então, esse mestre da lei, ele misturou um pouco de Deuteronômio com Levítico, porque Levítico 19, 18 diz: não se vingue nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame-os uns aos outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Então hoje eu vim pregar, eu demorei assim, na verdade até agora eu não entendi muito bem, mas Deus sabe o que Ele quer falar, no sentido assim: nós sempre focamos, nós que somos cristãos, de amar a Deus. A gente sempre tenta, com as nossas forças e limitações, amar a Deus. Amar a Deus não é difícil, porque amar a Deus nós sabemos quem morreu por nós. Nós sabemos que Jesus veio e morreu no nosso lugar. Nós sabemos que quando nós precisamos de algo, nós sabemos para quem recorrer. Amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo com todas as nossas limitações, nós entendemos e aceitamos muito bem. Agora, o segundo mandamento, de amar o nosso irmão como nós nos amamos, aí a gente peca, aí a gente perece. Já ouviu aquela expressão que é mais fácil lidar com os animais do que com as pessoas? Muitas vezes é verdade. Você já viu também aquelas pessoas que muitas vezes dão mais valor aos animais do que às pessoas? Também tem muito. E é impressionante o descaso que nós temos com as pessoas. É impressionante o descaso que nós temos com as pessoas. Eu estava vendo uma notícia agora à tarde, uma notícia terrível que
Eu não consegui nem ver muito a questão da matéria. Eu gosto de animais. Aqui em Marialva mesmo parece que um homem matou um cavalo enforcado na árvore. Como fala? Ele puxou até matar o cavalo. Não tem lógica. Não tem. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, para quê? Para quê? Mas quando a gente descobre que uma pessoa que a gente nem conhece foi assassinada, nosso coração não faz da mesma forma. É difícil, mas é difícil mesmo. Muitas vezes nós damos mais valores para os animais do que para as pessoas. Muitas vezes. E muitas vezes. Fala se você já não fez isso. Eu sou o primeiro a erguer a mão. E é a situação mais ridícula que existe. Você vê uma pessoa andarilha, necessitada, e você corta a volta dele para que ele não possa te pedir um dinheiro, para que ele não possa te incomodar, para que você de alguma forma não precise ajudar, não precise pedir. Acredito que é por isso que Jesus pediu para eu pregar isso hoje. Nós damos valores, amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo com todos os nossos erros e pecados. Nós aceitamos porque Ele nos amou. Mas amar o próximo é algo que a gente precisa melhorar. E precisa melhorar muito. Mas vamos para o texto, vamos entender um pouco mais. Jesus então está falando com o mestre da lei. A lei que foi dada por Moisés. Era um homem que provavelmente conhecia muito o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E era um especialista. E quando ele faz essa pergunta, quem? Logo a seguir ele vai perguntar. Jesus fala, vai e faça essas coisas. E daí ele fala, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa pergunta para a gente não faz muito sentido hoje, porque nós sabemos que o nosso próximo não tem muito aquela questão de judeus e não judeus que existia no tempo da Bíblia, de um povo de Deus e o povo do mundo. Então, para nós, é tudo misturado. Nós somos de países diferentes, mas, como o pastor falou, está tendo um avivamento nos Estados Unidos, a gente considera corpo do mesmo corpo, a gente também considera. Mas nessa ocasião faz muito sentido a pergunta desse rapaz, desse período. Quem é o meu próximo? Porque nessa época, ele achava que o próximo era o povo dele, os judeus. E daí ele deve ter pensado na hora, Jesus falou que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. E o meu próximo, a minha família. E ele deveria amar essa família. E ele deve ter falado, você pediu algo fácil, né? Você pediu algo. E daí Jesus vai para a parábola, para que ele pudesse entender quem era o próximo. E a gente vai aprender muito com essa parábola. E ele começa a dizer então, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, e no caminho alguns bandidos o assaltaram, tomaram as suas roupas, bateram até deixar ele praticamente quase morto. É isso que a palavra diz. Só para você entender, logo em seguida diz que o primeiro cristão está descendo, não quero criticar, em nome de Jesus, mas ele está descendo por aquele caminho. O sacerdote, a Bíblia diz assim, um homem estava descendo, foi assaltado,
arrancaram suas roupas, deixaram quase morto. E acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Então era muito comum o sacerdote que atuava no templo, o templo ficava em Jerusalém, e era muito normal os sacerdotes morarem em Jericó. Então eles iam até o templo, faziam os rituais religiosos e voltavam para casa por esse caminho perigoso. Tudo indica que esse sacerdote ele estava com um cavalo, com uma carruagem, ele não estava de a pé, porque pela condição financeira dos sacerdotes da época, eles tinham condição financeira. E também, se ele estivesse de a pé, ele poderia ter até uma desculpa: eu não posso ajudar esse homem porque eu não tenho como carregá-lo. O bom samaritano, depois a gente entende que ele colocou ele em cima do animal. E o samaritano então está descendo pelo caminho. Provavelmente ele tinha acabado o turno dele, ele tinha acabado os afazeres no templo e está voltando para casa. Depois a Bíblia diz que o levita também vem pelo mesmo caminho, também vê a mesma situação, corta caminho e continua. O levita era o auxiliar do sacerdote. Então pode ser que ele viu o exemplo do seu senhor e falou: já que meu senhor não ajudou, quem sou eu para ajudar? Ele tinha uma escala um pouco menor dentro da hierarquia ali sacerdotal. E algumas hipóteses, a gente não consegue saber, algumas hipóteses do sacerdote e do levita não ter ajudado esse homem, mesmo vendo esse homem precisando de ajuda. Então as hipóteses são: segundo a religião judaica, o sacerdote, a religião, tá? Não estou falando sobre a lei, não estou falando sobre os mandamentos, mas sobre o que eles mesmos criaram. O sacerdote, então, ele não podia ajudar alguém que não fosse judeu. Então, como esse homem estava desprovido, sem roupa, sem nada, ele não conseguia nem identificar pela roupa se ele era um judeu ou não. Então, ele não poderia ajudar uma pessoa que não fosse judeu. Então, pode ser isso que ele olhou e falou: não sei. Outra questão: ele não podia tocar em mortos. Se ele tocasse em mortos, ele não poderia voltar a fazer os rituais religiosos. Então pode ser que aquele homem desacordado, talvez, muito espancado, ele pode ter achado que aquele homem estava morto. Então ele também resolveu passar de lado. Mas um resumo é que esses dois preferiram a religião do que ajudar aquele homem. Por isso que a religião é tão perigosa. Cristo é maravilhoso, mas muita coisa, quando você começa com muita história, não dá certo. Então eles preferiram não se arriscar do que poder ajudar aquele homem. Mas na história aparece o Salvador da pátria. Lembrando que isso é uma parábola, Jesus está contando, é uma história. E Jesus, ele vem para bater nos pontos, sabe? Ele vem bater nos pontos. Ele vem. Porque a Bíblia diz que os samaritanos não se davam com os judeus, e os judeus não se davam com os samaritanos. Eles pensavam de forma diferente. Para começar, os samaritanos, eles eram uma raça misturada, eles eram mestiços, muito, e os judeus eram puros. Então o que acontecia? Ele já tinha aquela rixa, O samaritano já adorava a Deus em outro lugar, não em Jerusalém. Então a história diz que os judeus amaldiçoavam os samaritanos. Eles não consideravam o povo deles, era um povo, e Jesus me coloca um samaritano na jogada.
falando para o judeu, falando para o mestre da lei. Daí ele contou que os sacerdotes, judeu passou, o levita passou, mas aparece um improvável. Aparece um salvador da pátria, um samaritano. E a Bíblia diz que o samaritano se compadeceu daquele homem e parou para ajudar. A Bíblia diz: mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali, e quando viu o homem ficou com tanta pena dele, então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida o enfaixou. Então ele começa a prestar os primeiros socorros para aquele homem. Observação: não sei se Jesus colocou isso na parábola porque ele quis ou não, mas assim, tem uma situação aqui. Não se costumava limpar feridas de machucado com vinho e azeite. Não era normal. Não era normal. E por que a Bíblia relata que os primeiros cuidados do homem foi com vinho e azeite? Tem algumas hipóteses também, que a gente nunca consegue confirmar. Esses, tanto o vinho quanto o azeite, eles eram usados nos rituais do templo. Os sacerdotes usavam azeite e vinho nos rituais. Pode ser que era porque a única coisa que aquele homem tinha e ele foi prestar os primeiros socorros, mas pode ser também que Jesus quer mostrar para aqueles homens sacerdotes, para aqueles mestres da lei: não serve de muita coisa os seus ritos. Era melhor vocês ter pego aquilo que vocês usam para a religião, para fazer os seus rituais, e ter tratado deste homem. Isso é algo que deve ter dado na boca do estômago daqueles homens. Ele pega a simbologia do azeite e do vinho, e foi com isso que aquele samaritano que não se dava com aquele povo quis ajudá-lo. Eram os mesmos que eles usavam. Provavelmente o sacerdote e o levita tinham isso na bolsa. Tinha isso na bolsa. Então é impressionante os detalhes. É impressionante. E a Bíblia diz que esse homem cuidou. Esses ritos e a religião, não o cristianismo, a religião, atrapalha. Em Oséias 6,6, uma passagem muito conhecida que diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Para aqueles homens é mais importante o ritual do que ajudar uma pessoa. E a gente vê muita hipocrisia na Bíblia, e muitas vezes nós somos hipócritas. Nós vemos muitas. Jesus certa vez foi questionado por ajudar uma pessoa no sábado, e ele fala: se vocês tivessem um animal que tivesse se perdido no sábado, vocês não iam lá atrás deles, porque a sábado eu não posso curá-los. E a hipocrisia e a religião deixou aquele cara jogado às traças, deixou aquele cara quase morto à beira da morte. E eu aprendo algumas coisas nessa noite. Eu aprendo a primeira coisa, que tem muitas pessoas precisando de ajuda. Tem muitas pessoas precisando de ajuda. E nós podemos ajudar. Alguns com poucos, outros com muito,
mas nós podemos ajudar. Olha o que esse samaritano fez. Ele doou o seu tempo. Já pensou, ele foi lá, cuidou desse homem, colocou esse homem no cavalo, levou para a hospedaria. Ele doou o seu tempo para aquele homem. Ele doou o seu cuidado. Ele doou o seu amor, o seu carinho por aquela alma perdida, caída. Ele doou o seu dinheiro. Ele doou o seu dinheiro. Ele foi lá, deu 2 moedas de prata e falou: se ficar mais caro eu volto e vou quitar. Mas trata esse homem. E nós, o que podemos dar? O que nós podemos dar? Como a Lígia falou, se ele já deu tudo por nós. Aleluia! O que nós podemos dar? Glória a Deus! Quantas pessoas estão precisando de tantas coisas? Às vezes só um carinho, um abraço, às vezes uma conversa, um conselho. Nem sempre é financeiro. Nem sempre é financeiro. Aleluia! Nem sempre é tão difícil mandar uma mensagem para aquela pessoa que às vezes está desesperada, não sabe o que fazer. Pagar um lanche para aquela pessoa que faz 4 dias que não come. E quem é o nosso próximo? Todos aqueles que precisam. Aleluia. De alguma forma. Glória a Deus! Esse é o nosso próximo. Nós precisamos nos atentar. Eu sou sempre o primeiro a falar: Deus, tenha misericórdia de mim. Como eu falei, quem nunca olhou uma pessoa precisando na esquina e virou para outra lá da rua, fingiu que não viu e passou direto? Quem nunca? Quem nunca? É difícil, mas nós aprendemos muito. Nós temos que doar um pouco mais. Como o pastor falou, chame aquela pessoa. Eu sou o primeiro, Deus. Não é difícil. Quem faz a obra é Jesus, nós só fazemos o convite. Ah, mas ela não vai. Deus sabe o tempo, a hora, o momento, as circunstâncias. Glória a Deus. Mas é a nossa parte, a gente não faz. E Jesus, ele bate assim, ele não precisa de chicote, mas as palavras machucam. Machuca. Ele olha para aquele mestre da lei, que conhecia tudo da lei, e faz uma pergunta. Me fala você, qual dos 3 teve mais compaixão do homem? Fala você. Ele olha, não tinha como. Ele foi aquele samaritano que parou para ajudar aquele homem. E eu torno a pergunta: quem é o meu próximo? É todos aqueles que precisam. Aleluia. De uma palavra, de um conforto, de uma luz quase sendo desligada, de uma comida, de uma cesta básica, de um abraço, de uma palavra, de um carinho, de um afago. E eu posso te garantir, milhões de pessoas estão precisando nesse exato momento de alguma coisa que você, como cristão, pode oferecer. Aleluia. Que você, como cristão, pode fazer com que o fardo fique mais leve. Nós precisamos. Era isso, para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oportunidade. Aleluia.